Olá, amados, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem-vindos a mais uma resenha da tarde com a participação dos endemoniados de Gadareno. Tem um cachorro aqui que um dos demônios de Gadara saiu dos porcos e veio para cá, porque essa bênção está latindo há não sei quanto tempo. Só Jesus na causa. Deus abençoe cada um de vocês, sejam mais que bem-vindos aqui. Ângela Graça, Mônica Fernandes, chegaram primeira, Maria Gouveia Lírio, Joana Dark de Moraes, Maria José Viana também, chegando cedinho aqui. Deus abençoe cada um de vocês neste dia. E comercial tem a roda, ou YouTube maligno. Deus abençoe vocês, a cada um de vocês. Imagem e áudio, creio que estejam boas para vocês, não é isso? Estou vendo que está tudo bem. Deus abençoe Joana Dark, Neiva Ledesma, a cada um de vocês, Delcimar, Lúcia Lu, Kátia Silene, Deus abençoe Mônica Fernandes, Tânia Gomes, Cristina Papa, Deus abençoe, Sara Nobre, Vitor Reis, Carlos Peçanha, Ana Nogueira, Lori Paz, Vitor Reis, Sara Nobre, Célia Lima, Deus abençoe a cada um de vocês, Suelen Zanke, Sueli Gomes, Deus abençoe, Ivani Portal, Almerinda Rodrigues, Ana Cruz, Rena Elze, Silvani Nazedir, né? Silvane Nazedir, Edilene, Carlos Peçanha, Fernando Oliveira, Deus abençoe, Giro de Notícias, Sara Nobre, Adriana Pinheiro, Thalita Helena, Marina Souza, Laís Rosa, Mônica Silva, Ana Cristina, Leonilda Oliveira, Daniela Lemes, Ana Lúcia, Edna Rodrigues, Deus abençoe, Patrícia Pou, Marta Lígia, Deus abençoe a cada um de vocês, Easy Justo, Deus abençoe, MW Soluções, Marina Ferreira, Marines Valente, Gislaine, Jamile, Leonilda, Fabrício, Marilda, Oswaldina, a todos vocês, gente, Deus abençoe, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Ontem, infelizmente, não tivemos resenha porque fui acudir uma emergência mesmo, né, de um acidente veicular com uma vítima, e era 11 e pouquinho, eu tive que sair correndo para poder dar uma acudida aí, uma ovelha nossa, membro da nossa igreja, pessoa que é bênção para as nossas vidas, trabalha comigo também, então a gente teve que, infelizmente, a emergência vem antes, né? Existe emergência, urgência e obrigação. Então a emergência vem antes da urgência, a urgência vem antes da obrigação. A obrigação minha é estar aqui com vocês no combinado de segunda a sexta. Vou falar nisso, daqui a pouco a gente conversa ao final de tudo, tá bom? Graças a Deus, João Paulo, Josiane, Giovana Peirutz. O pizza estava boa, nem entrei. Vou ser sincero, Alan, estava tão cansado, tão estressado, que quando eu vi tudo pintado de parede preta, aí eu agora entendi porque que as igrejas pintam de parede preta. O lugar lá tinha parede preta, comida japonesa. Um tumulto, gente demais, ambiente horrível. Falei, minha filha, Deus te abençoe, beijinho do papai, daqui a pouco te dou presente, mas não vou ficar aqui para comer não. Estou indo embora. Voltei para descansar. Estava precisando. Com as dores lombares, não estou... É um tempo mais de reflexão do que ficar de comemoração. E aí depois ela trouxe um bolo aqui para casa, e aí cortou um pedacinho de bolo para mim, foi glória a Deus. Amém? Cristiane Galdino, Pastor Tiago, Sandra Belloni, Fátima Moura, Cíntia Fonseca, Cláudia Dantas, Amanda Moretti, Deus abençoe, Sara Nobre, Deus abençoe a todos vocês. Cafezinho aqui dado pelo Carlos Peçanha, obrigado aqui pela Marta Corsi, a família do Carlos, obrigado, viu, Carlos? Usando o seu cafezinho aqui, obrigado. Cícera Silva, Cláudia, Laís Rosa, Deus abençoe a todos vocês, Nilson Augusto, Deus abençoe, obrigado, Ângela Graça, pela oferta, obrigado, Carla Fernanda, boa tarde, Deus abençoe também, Graciele Souto, Érica Ventura, amém, Jamile Monteiro, Fernanda Vila Real, amém, graça e paz a todos vocês. Amados, vamos rapidamente para a parte que sempre nos interessa,
uma parte aqui que sempre nos interessa, que é os aniversariantes. Vamos buscar aqui os aniversariantes. Cadê? Aniversariantes. Cadê os aniversariantes? Onde estão os aniversariantes? Legal. Então não tem aniversariantes, tudo bem. Nilson, Deus abençoe. Obrigado, querido, pela sua sempre estar junto aqui conosco, sempre nos abençoando, sempre nos ajudando. Tá, aniversariante de hoje, a Leda Maria Leite. Olha aí, Leda Maria Leite. E a Ângela Grácia, olha aí. Clara Lúcia, Deus abençoe. Leda Maria Leite, Ângela Grácia e a Clara Lúcia fazendo aniversário hoje, nossas irmãs. Deus abençoe a vida de vocês, minhas queridas. Que o Senhor esteja sempre com a vida de vocês, que o Senhor esteja abençoando cada dia mais, cada vez mais, esteja sobre vocês, tá bom? Bênção sobre bênção sobre vocês. E hoje, às 3 horas, nós temos aí, ó, a Dolas Podcast, hoje com o André Felipe. Séries, filmes e músicas seculares destroem nossos adolescentes? Você acha que o envolvimento com música, série e outras coisas mais atrapalha a vida dos adolescentes? Olha aí. Séries, músicas. Será que essas séries, essas coisas seculares destroem nossos adolescentes, influenciam nossos adolescentes? É isso aí. Então, hoje, às 3 horas, a Dolas Podcast com o André Felipe, já que eu não poderei, teria um compromisso, eu não poderei estar hoje, tá bom? Mas está bem entregue nas mãos do André, que é fera. Então, à tarde, os meninos, as meninas e o André fazendo a Dolas Podcast. Será bênção. Amados, nós hoje, ontem tivemos discipulado, o FAQ foi muito bom. Eu acho que deu para responder bastante, não tudo, né? Não dá para responder tudo, dá para responder algumas coisas, mas eu creio que foi muito bom para todos vocês. A gente falando ontem sobre unção, né? O que é unção, o que verdadeiramente, o que nós entendemos como unção, o que é a unção, como funciona a unção. E é importante a gente tentar entender. Eu quero, entre hoje e até sexta-feira, trazer para vocês as questões de um mundo sobrenatural, né? Para a gente poder entender melhor. Eu fico muito preocupado com a falta de entendimento da igreja a respeito de coisas que deveriam ser básicas, né? Deveria ser o básico, mas não é mais o básico. E eu fico preocupado porque se a igreja não sabe o básico, como ela vai operar a profundidade? Se a igreja não sabe, se as pessoas que receberam Jesus não sabem o que é a natureza de um milagre, não sabem o que é, né, coisas básicas como variedade de línguas. Ontem me perguntaram algo que a maioria confunde. Variedade de línguas é variedade de línguas idiomáticas que Paulo está falando, tá, gente? Não é, eu amo os pentecostais, amo a Assembleia de Deus, amo a igreja pentecostal, mas a igreja pentecostal, ela, infelizmente, ela dá muito mole em questões no que tange a estudar a palavra de Deus, no que tange o entendimento da palavra de Deus. A igreja pentecostal dá muito mole, porque ela vai muito na emoção, ela não pesquisa, não busca as coisas mais profundas no que tange a entendimento. Então, variedade de línguas é variedade de línguas idiomáticas, tá, gente? E é um tipo de dom que muita gente não tem. Muita gente não tem. Muita gente não tem o dom de variedade de línguas, porque entende que a variedade de línguas é línguas estranhas, línguas glossolalia, né? E não idiomática. E aí fica muito difícil. Se você não busca, Paulo diz no final, para nós buscarmos com zelo os melhores dons, e ele vai mostrar um caminho sobreexcelente para nós. Paulo falando isso aos coríntios. E a gente não entende. Sabe, que isso é uma interpretação, uma falsa interpretação, né? Uma interpretação equivocada, né? Uma interpretação estranha. E aí, pessoal, qual a variedade de línguas? Como é que você vai ter variedade de línguas? Tá, o Labaxéia para o Labaxúria? Pô, pelo amor de Deus, gente, com todo respeito, eu não estou aqui debochando nunca, mas isso é variedade de línguas? Não, gente, variedade de línguas tem que parar para imaginar.
Porque a variedade de línguas é, na verdade, a variedade de línguas idiomáticas. Alemão, português, inglês, espanhol, francês. Para que houvesse, de forma sobrenatural, o que houve em Atos 2. O que houve em Atos 2? O que houve em Atos 2? 15 judeus vindo de 15 países diferentes, regiões diferentes, ouvindo Deus sendo glorificado no dialeto de onde eles nasceram, apesar de serem judeus. Então, essa é a variedade de línguas. Então, essas coisas básicas a gente acaba não entendendo. Quem dirá a questão dos milagres? Milagres não se explica, Barão. Eu amo quando converso com pessoas assim. Milagre não se explica. Para você, talvez não se explica. Tá certo, você não quer entender. É um direito que lhe assiste não querer entender, não se querer explicar. Eu gosto que as coisas tenham explicação. Até onde eu puder, é claro. Paulo diz, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ninguém. Quem deu a ele primeiro alguma coisa? Ninguém. Profundidade da riqueza. Só que não é proibido perguntar e não é proibido querer saber. A Bíblia não te proíbe. Salomão disse que estudar muito é enfado e canseiro. Claro, Salomão queria encarcerar demônio. Salomão tinha milhares de mulheres, centenas de mulheres. Então, para Salomão, a vida ficou enfadonha ao final de tudo. Errou tanto. E é interessante que o texto do escriba diz que Salomão não foi segundo o caminho do seu pai. Né? Pois se afastou muito de Deus. Construiu altares, construiu templos, construiu uma série de coisas fora do propósito de Deus. Então, infelizmente, o que o Salomão escreve em alguns momentos é na verdade, reflexo das suas incertezas, suas decepções, sua própria vivência. A gente tem que tomar muito cuidado para não pegar isso e dizer assim, Deus não quer que estamos... Outra coisa, Salomão estava na lei, estamos na graça. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você diz, está vendo? Então, mais um texto. Só que vamos terminar de ler o restante? Se você pegar o verso 10, estamos falando de 1 Coríntios 2, 9, se você pegar o verso 10, diz assim, mas o Espírito nos revelou, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as mesmas profundezas de Deus. O mesmo Paulo que diz, quem conheceu a mente do nosso Senhor? O Espírito Santo. Então, quem é que pode me revelar a mente do nosso Senhor? O Espírito Santo. Entendeu? Buscar-me-eis e me achareis. A gente pensa que buscar-me-eis e me achareis é só ir para o monte. Não, buscar-me-eis, Deus é um Deus razão. E se há uma coisa que Deus quer hoje numa relação com o ser humano, é uma relação de razão. Entenda? Buscar-me-eis, e a gente pensa que buscar-me-eis é ir na igreja, é cantar, é ir para a consagração, é pular, é dar o manto, né? Aí a gente acha que isso é buscar-me-eis, só isso. Não, buscar-me-eis pessoalmente. E me achareis para Israel, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, ou seja, de todo o vosso entendimento, toda a vossa alma. Como Jesus falou, quais são os 2 mandamentos mais importantes? Buscar a Deus, todo o entendimento, toda a tua alma, ou seja, nós vamos compreender. Boa tarde, Johnny, boa tarde, Marco, Rosana, Deus abençoe vocês. Nós vamos entender que cada vez mais buscar a Deus, buscar a sua face, significa entender o que Deus sente. Primeiro, antes de você entender o que Deus entende, Deus te faz entender o que ele sente. Profetas são pessoas que sentem o que Deus sente. A minha definição, assim, e aí eu desculpe, é pessoal, é uma definição pessoal, tá bom, gente? Não é regra, não é doutrina, não é teologia. Minha percepção pessoal. Na graça, profetas são pessoas, homens, mulheres, que sentem, conseguem perceber o que Deus sente. Ok? Sensibilidade. Profetas são pessoas que sentem o que Deus sente. Ponto. Apóstolos são pessoas que não só sentem o que Deus sente, mas entendem o que Deus raciocina. Por quê? Porque os profetas são mais sentimentos. E os apóstolos são mais construtores. Eles são pessoas de visão ampla. Então, eles passam a ter uma capacidade, uma antevisão
porque Deus empresta a eles, isso vem de Deus, não é do profeta, não é do apóstolo, mas eles são dados a ele a entender para onde Deus está indo. Então, quando você percebe Paulo dizendo a profundidade, ele está falando da grandeza de Deus. E não, o texto fala do quão grande é Deus e não do quão impossível é entender o que Deus entende. Porque o Espírito Santo, que o próprio Paulo fala no verso 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele nos revela. O próprio Deus envia o Espírito Santo para nos revelar as profundezas dele. E aí a gente se pergunta novamente, de onde vêm os milagres, né? Há pessoas que dizem assim, não, isso é mistério de Deus, a gente não tem que ficar procurando saber disso, não. O que você acha? Você não tem que saber disso? Você acha que verdadeiramente não é uma preocupação sua? Você não tem nada que ver com isso? É um problema de Deus? Olha, eu tenho um pensamento distinto de tudo isso. Eu entendo que, é claro, as profundezas de Deus ninguém pode perscrutar, ninguém pode né, dizer, eu conheço Deus. Não, ninguém conhece Deus. Da forma como ninguém conhece Deus. Porém, eu quero, através de um pouquinho da ciência, trazer um entendimento. Gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso aqui, que a gente vai falar de hoje até sexta-feira, sobre naturezas de milagre, mundo sobrenatural. E eu vou apertar, sim, a parte de entendimento, só peço que vocês tenham paciência para entender. O título não faz pergunta, Melquisedeque. O título não tem interrogação. Respondendo ao título. Não. O título não faz... O título ele é afirmativo. Tá bom? Ele não responde. Ele não faz pergunta para você responder. É uma afirmação. Então vamos para o nosso ponto mais importante, para vocês entenderem algo para que a Bíblia possa fazer sentido para vocês, inclusive. Vamos entrar. A tela foi trocada. Eu acho lindo quando isso acontece aqui, quando as telas se trocam. É quando abre slide, abre tudo ao mesmo tempo, elas se trocam. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho Deixa eu reverter aqui minhas telas. Bem, Maria, a gente vai orar, tá? Maria Gouveia Lírio. Vamos orar sim. Deixa eu só acertar essas telas aqui. Para duplicar. Isso, agora sim. Agora a gente vai conseguir ver aqui o... Deixa eu ver. Isso. Agora a gente vai conseguir ver o vídeo. Tá bom, meus amados? Desculpe aí. Acontece. Vamos lá, rapaz. Volta. Quer me sabotar? Vamos lá. Agora sim. Vamos entrar na estrutura da matéria. O ainda visível fio de cabelo possui uma estrutura complexa. Logo abaixo no vídeo há uma escala log de base 10, ou seja, a cada passo nossa percepção é 10 vezes ampliada. Adentrando cada vez mais. Finalmente, a estrutura molecular. Agora alcançamos o nível atômico. Eis os orbitais eletrônicos. A maior parte do volume atômico é completo vazio e, no centro,
onde quase toda sua massa se localiza, o núcleo, constituído de próton e nêutrons. E, no interior desses prótons e nêutrons, os quarks, as componentes fundamentais da matéria. Mas o que é realmente fundamental? Como os quarks se comportam? Como podemos vir a dominá-los? Eis os mistérios da ciência. Aqui está, então, uma parte do vídeo que eu separei. Eu tenho vários vídeos desses aqui, até para cursos e aulas. Vamos entender a partir, com a ajuda da ciência, né? A ciência não vai ditar para nós, a ciência não vai ser doutrina para nós. Vocês sabem muito bem que a nossa doutrina, nossa regra de fé, nossa regra básica de fé é a palavra de Deus. Ok? Então a ciência vem nos ajudar a entender algumas coisas importantes. Dentre elas, onde ocorre um milagre? Quando você começa a entender aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para trás aqui. Quando você começa a entender que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir de coisas que não aparecem. Você consegue entender isso aqui agora, esse texto de Hebreus 11, 2? Veio a existir de coisas que não aparecem. Eu já expliquei para vocês, deixa eu desenhar de novo, como funciona o mundo espiritual. Quando a mentoria, eu falei de mundo invisível e mundo espiritual. Então vamos entender o seguinte, você tem um vale. Estou desenhando aqui para vocês entenderem, olha só. Quando você compreende, deixa eu botar assim, ver se vai dar para vocês entenderem aqui, ó. Mundo físico e mundo invisível. É como dois funis colados. Então o que acontece aqui? Tudo que está no mundo físico vem do mundo invisível. Esse mundo subatômico, o mundo dos quarks, que vai muito além dos quarks. Ok? Ou seja, aí você entende o que a Bíblia, quando Jesus fala assim, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Se vocês tiverem fé, tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, tudo que habitamos, tudo que somos e tudo que estamos é atômico. Mas como é que eu consigo abrir o Mar Vermelho? Duas são as formas dentre muitas. O comando de voz, quando Jesus fala assim, não duvidando, se tiver de fé, tamanho de um grão de mostarda, o que é ter fé? Ora, a fé, pegando Hebreus 11, 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Por que nós não conseguimos coisas? Porque a nossa fé não é que nós não tenhamos fé. A nossa fé, ela é fraca, ela é pouco embasada. E a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo sentir. Um dos problemas da igreja evangélica é que nos ensinam a ter fé por sentimentos. E a fé não é por sentimento, a fé é por conhecimento. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. A fé não nasce, ninguém recebe Jesus simplesmente por receber. O Espírito Santo convence o homem após ele ouvir uma mensagem. O Espírito Santo convence o pecador após ele ouvir várias vezes no rádio, na televisão, no YouTube, na igreja física. Sabe? Obrigado, Débora. O Espírito Santo vai te convencer a partir do que você ouviu. O Espírito Santo não vai te convencer a partir do nada. O Espírito Santo ele vai te convencer após uma comunicação, após o entendimento, ainda que você negue o entendimento, ainda que você não creia no entendimento. O papel do Espírito Santo é te convencer a partir do que ouviu e não a partir do que sentiu. Primeiro você
entende, depois você sente. O nosso processo de, infelizmente, na igreja, de não haver curas, milagres, eu estou falando isso que tudo foi fundamentado semana passada sobre a questão do avivamento. E aí a minha percepção é muito mais científica, porque eu entendo que a fé vem pelo conhecimento e não pelo sentimento. O sentimento me emociona, me apaixona, mas depois da minha fé, ela é fluida, ela vai embora. Uma fé, ela realmente se baseia naquilo que você primeiro escuta, depois vivencia e depois sente. Entenda, Jesus ficou 3 anos com os apóstolos, por quê? Para impregnar conhecimento neles, empirismo, ver, ouvir. Os 5 sentidos deles entenderam o que Jesus fazia. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles precisavam ter experiências próximas com Jesus e não ficarem sentimentais. Quando os discípulos de Emaús ficaram sentimentais, o que aconteceu? Eles não conseguiram enxergar Jesus a um palmo deles porque estavam sentimentais. Toda pessoa sentimental diante de Deus não consegue enxergar o milagre aqui, ó. Está aqui, Jesus falando com os 2 discípulos. 2 discípulos significa que eles seguiam Jesus, ouviam Jesus, conheciam a voz de Jesus, entendiam quem era Jesus, mas não reconheceram Jesus, a não ser na hora de partir o pão. Por quê? Eles estavam magoados, eles estavam tristes, eles estavam aborrecidos, eles estavam decepcionados. E aí, como é que a gente quer que o mundo invisível, o mundo espiritual, possa, de alguma forma, nos trazer... Perdão, esqueci de uma coisa muito importante, gente. Foi mal, perdão. O pessoal da... Não sei como é que o pessoal da mentoria não chamou minha atenção. Vamos lá. Mundo invisível. Entre o mundo invisível e o mundo físico, nós temos o mundo espiritual, tá bom, gente? É o entremeio. Você tem o MI, ME e MF, tá bom? Esse fluxo mais estreito, porque Jesus fala que a porta é o quê? É estreita. Quando Jesus fala que a porta é estreita, que dentro dos 3 mundos, o mundo mais estreito é o mundo espiritual. E a porta larga está onde? No mundo físico. O mundo físico é a porta larga. O mundo espiritual é a porta estreita. E o mundo invisível, ele volta a ser largo. Mas para você passar pelo mundo invisível, para você chegar ao mundo invisível, você tem que passar pelo estreito do mundo espiritual. O que é isso aqui? Você só entende as coisas invisíveis quando você passa pelo mundo espiritual. Quem está aqui, o homem espiritual, discerne a tudo. Por quê? Ele tem acesso ao mundo invisível. Ele passa pelo mundo invisível e volta. É estreito o ser espiritual. É muito estreito o ser espiritual. Mas, para o mundo físico, isso é uma besteira, isso é uma palhaçada, isso não tem nada a ver. Está cheio de crente que acha que é uma bobeira isso. Tudo isso aqui é uma bobeira. Isso é mentirada. Então, vamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos compreender que a nossa fé ela é baseada na religião. E toda fé baseada na religião ela é frágil. Ela tem fragilidades. A fé, quando é baseada na religião, ela não entende a palavra de Deus de maneira poderosa. E aí eu quero voltar para vocês entenderem que a partir de um fio de cabelo, o que você vai entender a partir de um fio de cabelo ao entrar no mundo macro, a você entrar no mundo da bilionésima parte para chegar lá num átomo. Ou seja, micro. Macro é acima. Vou apresentar o macro agora. Então aí você vai compreender que tudo isso é importante para que você saiba que a partir de um corte de cabelo, de um fio de cabelo, você acha o mundo todinho. Em um fio de cabelo você tem um universo. A partir disso você vai ver que um fio de cabelo te mostra um universo. E é importante você entender que tudo isso está nas mãos de Deus. Agora é o mundo nano. E aí começa com 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão e vai embora. Ou seja, você está vendo a microfibra, 10 nanomicron. Ou seja, são partículas que você fica assim, protofibra. E aí você começa agora a entrar na questão da queratina. Aqui está a queratina. Olha bem como tudo isso, você vê toda a parte molecular, você começa a enxergar agora o seu mundo, olha o que você é feito, do que você é feito. Olha como a complexidade
Aí o carbono, olha a complexidade das coisas. Esse é o mundo micro. Daqui a pouco eu vou te levar para o mundo macro. E aí você vai começar a entender algumas coisas na questão da... Aqui, essa parte é muito linda, quando ele fala assim, o vazio, quando você justamente orbita nas questões moleculares, aí você vê o vazio. E aí no vazio você encontra justamente os núcleos atômicos, né? Você começa a ver aqui o átomo, prótons, elétrons, nêutrons. Olha que coisa maravilhosa. Aí você vê esse pequeno próton aqui, e dentro dele os quarks. Os positivos e negativos, os chamados, os pesados e os leves. Down quark, up quarks. Tudo isso foi Deus quem projetou. Tudo isso foi Deus quem projetou. Mas deixa eu ampliar aqui para vocês agora, para que vocês entendam mais ainda as questões que estamos nos envolvendo aqui nesse momento. Supondo que deve haver um elemento básico subjacente a tudo o que conhecemos, algo com que simplesmente se tenha construído o que nós entendemos como tudo. Desde os tempos antigos, os seres humanos tentam responder à pergunta: do que é feito o universo? Presumindo que podemos responder essa pergunta, então, poderíamos também responder a perguntas mais transcendentais, como: do que somos feitos? De onde veio tudo? Para onde vamos? E seriam os gregos quem dariam nome a esta peça básica e por eles considerada indivisível: átomo. Durante séculos, os átomos não passaram de um conceito que impulsionou inúmeras investigações, até que, finalmente, foram descobertos no final do século XIX. E embora muitos esperassem encontrar respostas nessa pequena estrutura, que supunham seria a base da matéria, novas e infinitas possibilidades se abriram por sua observação. Assim, nasceu um universo intrigante e desafiador. Eu quero que vocês prestem atenção nesta imagem aqui, porque ela diz muita coisa. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui, eu vou te mostrar um milagre nessa imagem aqui. Cadê? Ó. Nessa trama aqui, eu vou liberar para vocês, deixa eu ficar aqui pertinho. A partir daqui, preste atenção em um milagre poderoso que Jesus fez nessa imagem. A partir dessa imagem, talvez você não entenda, mas eu vou te explicar. Preste atenção, os átomos interligando. Isso aí, gente, olha bem a interligação atômica. Eles aparecem e desaparecem. A velocidade é tão grande que eles aparecem a velocidade subatômica, né? Preste atenção nisso. Eles voltam, saem, voltam, saem, voltam, saem. Você sabe que milagre aconteceu aqui? Você sabe qual milagre está ocorrendo aqui, nesse exato momento? Há um milagre acontecendo aqui e talvez você não entenda. Boa, Rafael. Multiplicação dos pães e peixes. Aqui você enxerga agora como Jesus multiplicou pães e peixes. A partir desse princípio, isso aí. A partir desse princípio, você começa a entender como Jesus multiplicou pães e peixes. Preste atenção. Olha bem. Olha a engrenagem nanomolecular. As moléculas de pães e peixes sendo, naquele momento, refeitas, reconstruídas, numa velocidade espantosa, numa velocidade ultra, numa velocidade além do que você imagine. Imagine agora a multiplicação, os pães sendo refeitos, os peixes sendo refeitos com uma... Agora, o que Jesus fez? Simplesmente, gente, com a gratidão. Mas será que foi só a gratidão? Porque Jesus não disse: pães, multipliquem-se, peixes, multipliquem-se.
Sim, Johnny, vou entrar nisso aqui daqui a pouco. É onde eu estou entrando agora. Obrigado pela sua oferta. Então, entenda, Jesus não falou, pão, multiplique-se. Peixe, multiplique-se. Não. O que Jesus fez foi o quê? Ele agradeceu a Deus pelo alimento, por tudo ter sido feito pelo Pai. Na verdade, a gratidão é o reconhecimento de que tudo que foi feito pelas mãos divinas. E que tudo que está aqui porque Deus quer que esteja aqui. Ele fez dessa forma, ele gerou para esse propósito. Deixa eu tirar desse player. Esse player está muito ruim. Ele está de alguma forma, ele está atrapalhando aqui. Então, vamos entender, tudo na vida tem, tudo ao nosso redor, ele tem vida. Há uma vida. Porém, entendamos que a linguagem dessa vida não é a vida biológica, almática que nós temos. Entenda, quando eu digo assim, abra-se o mar, vento, eu vou adiantar já a resenha de quinta-feira. Vai falar sobre linguagem do milagre. Mas deixa eu aqui primeiramente... Ah, sim, abrir com. Pronto, acho que aqui fica melhor. Entenda que essa linguagem com relação a esse invisível que nós vemos aqui, isso não é tipo assim, não é uma língua portuguesa, não é o português que a gente está habituado. Na verdade, o português ele é a sua forma de pensar. E o que está comandando o mundo subatômico, na verdade, é a sua intenção expressa na linguagem. Não sei se vocês vão me entender agora. A sua linguagem vai comandar em forma de fonema. Ela é uma forma de você expressar pensamento, sentimento e vontade. Mas o que vai fazer você interar-se com o mundo subatômico, atômico, é a forma como você está vibrando, e aí a gente fala a questão vibracional, é como você está vibrando no mundo atômico. Se você está vibrando no mundo atômico da mesma forma como eles, o que você comandar será comandado com sentimento, e não simplesmente com palavras. Entenda isso. Então, na verdade, não é só o que você fala. O que você fala é a expressão do que você sente. Por isso que você tem que falar o que está sentindo. Não adianta mandar uma coisa acontecer se você não está sentindo o milagre dentro de você. A voz só é, na verdade, a sua voz, na verdade, só é a confirmação do que você está sentindo. O que você fala ao final é fruto, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala... Há poder na palavra quando o sentimento que sai com a palavra é idêntico àquilo que você está projetando. Se o que você fala e você não vive, ou não crê, ou não sente, são palavras vazias. Aí você começa a entender agora o que é palavra vazia, a boca fala do que o coração está cheio, por que palavras são malditas e palavras são benditas. Então não adianta você abençoar se você não tem bênção dentro de você e você não tem justamente o sentimento, a unção da bênção. Não adianta você falar, sai em nome de Jesus, você não tem autoridade, porque você não sente autoridade em você para dizer, sai em nome de Jesus. Não adianta você orar pela cura de alguém, porque você não está, o seu campo atômico, ele não está vibrando na mesma direção que você quer que aquilo ocorra. Eu estou dando a vocês uma visão científica, por favor, e não estou contradizendo a Bíblia em momento algum, muito pelo contrário. Estamos abrindo a compreensão do entendimento bíblico. Ok? Então, se você não vive, se o seu corpo ele não condiz com aquilo que você diz, se o seu corpo não sente o que você está falando, de nada adianta. Ok? E aí o mundo espiritual ele vai buscar no mundo invisível aquilo que é necessário trazer do mundo visível. Aquilo que já está no mundo espiritual, o próprio mundo espiritual vai lançar no mundo físico. E aquilo que tem que ser buscado no mundo invisível, o mundo espiritual já vai trazer do mundo invisível e entregar no mundo físico para você em fração de segundos ou instantaneamente. Obrigado, Maria Gouveia Lírio. Olha, eu
Já dá um novo nome para minha irmã, Claudinha. Compreenderam isso? Isso é uma questão muito básica. A fé vem pelo ouvir, mas temos que entender que a fé, ela nos dá a compreensão de que o universo é feito, tudo é atômico no universo. Todo é um processo atômico no universo. Então, o planeta, como Deus fez, a forma como Deus nos fez, a forma como Deus criou todas as coisas, está aqui dentro desse contexto. Cristo não criou uma religião. E aí, quando a gente começa a tentar, a ciência tenta entender de um jeito, a gente tenta entender do outro. E aí a gente acaba não entendendo o que o mundo microscópico fala a nosso respeito. E aí é que Deus dá... Porque aqui, nesse momento aqui, esse momento aqui é o momento que você sai do mundo espiritual para o mundo invisível. Você começa a entender, porque o mundo espiritual é o mundo dos espíritos. E o mundo invisível é o mundo onde, infelizmente, a gente acha que nada tem, mas tudo tem, só não está acessível para nós naquele momento. Daqui nascem os milagres. É desse momento aqui que os milagres são projetados. Aqui está se formando um milagre. Aqui está se fazendo um osso voltar para o lugar. Aqui está se fazendo nascer um dedo. Aqui porque é um comando que é dado no mundo invisível. Sim, as pessoas não entendem o que é fé. Entendeu? As pessoas pensam que fé é acreditar em alguma coisa. Não, a fé é o firme fundamento. Ela é uma fundamentação para que você possa entender. Agora, vamos lá. E como é que funciona isso para o cristianismo? Qual é o nome que foi dado? E é nome sobre todo nome. Aí vamos entrar no cristianismo para ninguém dizer que eu estou sendo nova era, né? Isso é espiritualista, isso é um pastor misturado, isso aí, rapaz, ó, esses caras vêm aí, cuidado, hein? Eu acho legal esses pastores que vêm dizer, cuidado que esses caras aí, ó, ficam ensinando nova era, dizendo que é cristão. Mas vamos lá, tudo bem. Foi dado a ele um nome sobre todo nome, para que nos céus, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobra. Qual é a linguagem que Paulo está usando de joelho dobrado? Reconhecimento de autoridade, mandato. Todo joelho se dobre, todo mundo se curve. Inclusive este mundo aqui. Até este mundo se curva à vontade dele. Foi como eu falei, a questão do pão e do peixe. Esse mundo se curva ao nome de Jesus. Até esse mundo, eles se agregam. Eles fazem, o átomo faz o que no nome de Jesus. Pronto. Todos os átomos entram em ordem para trabalhar, para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, claro que tem, Adriana. Mas o que é oração? Oração que você fala, oração que você sente. Deus ouve o que eu sinto, não o que eu falo. Porque muitas vezes o que eu falo não tem nada a ver com o que eu sinto. Então, a sua oração por pensamento, ela tem às vezes mais valor do que aquilo que você fala. Não, coach na igreja não tem nada a ver. Coach fora da igreja acho legal. Coach profissional, coach personal, coach, né, como psicanalista, coach, legal. Dentro da igreja, não. Da igreja tem que ter mestres, que nos falta. A igreja ela tá extinta de mestres. Então voltemos lá, gente. Quando você entende isso, você consegue compreender a lei da atração. Eu não preciso de lei da atração. Eu não preciso, eu tenho Cristo. O que acontece aqui? Ó? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem mais um pouco do mundo subatômico. Aqui foi feito alinhado, bonitinho, como se fosse, né, um gráfico. Olha como os átomos se alinham. Isso aqui é chamado de alinhamento atômico. É quando todos os átomos estão de uma forma maravilhosa, alinhados como se fosse uma plataforma. Agora, quando é que isso aqui acontece? Isso só acontece quando a pessoa ela está alinhada a um objetivo.
E aí o que acontece? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você olhar na complexidade aqui, ó, olha, dá uma olhada aqui, ó. Olha que interessante. Dá uma olhada. Olha aqui, um sobre o outro. Olha aqui, olha que interessante. Você olhar que parece uma trama complicada, mas não é. É que, dependendo do ponto de vista, você vai enxergar. Olha aqui, ó. Tudo alinhado, ó. Aí você entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável até no mundo subatômico, até no mundo atômico, até no mundo molecular, biomolecular. Aí você vai começar a trazer do mundo subatômico para... Faz o inverso agora. Isso aqui é uma engenharia reversa. Então, entenda o que está acontecendo. Eles vão se alinhando e todas as coisas vão cooperando. Vocês estão compreendendo agora? Todas as coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E as coisas vão se fazendo do mundo invisível para o visível, do mundo invisível pelo mundo espiritual. O que o mundo espiritual tem a ver com isso? O mundo espiritual faz com que as coisas que venham do invisível se alinhem para você e não venha... É como se fosse o correio. O mundo espiritual é como se fosse o correio. Vai trazer para que venha à sua mão e não saia de qualquer maneira. Vocês estão compreendendo? Então, essas questões que são importantes, que haja entendimento, o crente não entende. Por que a minha oração não funciona? Por que eu oro e nada acontece? Parece que minha vida... Porque você tem que entender que não basta você ler Bíblia. A Bíblia, ela vai te ajudar a mudar sua consciência. Mudou sua consciência, mudou sua maneira de pensar, de ver mundo, de perceber e de ter fé e de crer. Entendeu como acontece, você repete o processo. Usou o nome de Jesus, é nome sobre todo nome, e todo joelho tem que se dobrar, falando de seres espirituais. Mas no mundo invisível, tudo tem que se curvar ao nome de Jesus. Tudo se curva, Deus deu um nome a ele sobre todo nome. É simples assim. O que você prega tem que ser o que você vive. E o que você vive, você pode dizer. Mas se você fala o que você não vive, a sua fé é inócua. Então você pode pedir quantas vezes quiser que não vai acontecer. Você pode mandar o demônio sair, não vai sair. Você pode pedir que aconteça um milagre, não vai acontecer. Porque é muito mais profundo do que simplesmente achar que é uma questão só de né, crença religiosa. Não adianta, você pode ter toda a crença religiosa do mundo. Você terá instintivamente algumas coisas te acontecendo. Mas algumas coisas acontecerão. Sim, acontecerão sem o seu controle. Acontecerão porque você tem a fé no santo, você tem a fé não sei o quê, tem a fé naquilo lá, tem a fé naquilo. Só que você não tem entendimento. A palavra-chave é entendimento. Por que a gente tem uma igreja fraca disso? Porque os cristãos não entendem isso. Até o entendimento da palavra está equivocado entre nós. Nós entendemos a palavra toda errada. A Bíblia é pregada errada, ela é entendida errada, ela é replicada errada, ela é ensinada errada. Sim, Pedro, tem a ver sim. Ontem eu falava sobre isso. A mulher do fluxo de sangue, ela roubou a energia de Jesus. Jesus era alinhadíssimo. Jesus era alinhadíssimo onde? No Pai, direto no invisível. Quando ela toca em Jesus, ela tem tanta fé em Jesus que ela consegue entrar na mesma... Olha só, o foco dela, o alvo, o consumador da fé dela era Jesus. Ela precisava tocar em Jesus, em alguma coisa. Ela entendeu que o simbolismo da autoridade de um mestre estava no seu talite, ali na franja de autoridade. Ela segura na franjinha da autoridade. Quando ela segura na franjinha da autoridade, ela pensa assim, se eu tocar, serei curada. Ela se alinha a ele. Ela não tinha fé para se curar, mas ela tinha fé para se conectar. E aí você vê o limite de fé de cada um. Ela não tinha fé para se curar, mas tinha fé para se conectar. E hoje a gente não tem fé nem para se conectar. Guarda o contato com o teu Salvador. Nem para isso a gente consegue ter fé. Então, ela consegue o milagre. Jesus falou, quem me tocou? Porque eu senti em mim algo acontecendo. Alguém me roubou virtude, alguém me roubou poder, alguém roubou minha energia, alguém tirou algo de mim.
Quem tocou em mim? Quem me tocou? Mestre, todos te tocam. Cara, é diferente, pelo amor de Deus. Eu não estou perguntando quem tocou na minha pele, quem tocou na minha roupa. Alguém me tocou de forma quântica. Alguém me tocou lá nos átomos. Alguém me tocou por dentro. Alguém não deve me tocar por fora, Pedro. Para. Gente, com jejum e oração se conecta? Não. Conheço uma porção de gente que faz jejum e oração e não se conecta. Gente, vamos parar de botar nossa fé em jejum e oração? Vamos parar de botar nossas soluções sempre em jejum e oração? Vou explicar para que ninguém diga que eu estou sendo herege. Presta atenção, gente. O jejum e a oração é uma esponja e um sabão. Ok? Só que esponja e sabão sem água fica complicado você lavar a louça. Você tem que ter... O primordial de lavar louça é água. Não, Rosália, essa fé não vem quando conhecemos a palavra. Gente. Eu vejo a colocação de vocês e falo isso com carinho e com respeito. Eu vejo o quanto vocês estão longe do entendimento. Jejum e oração, gente, são ferramentas que nos auxiliam. Eu conheço gente que faz jejum e oração há 40 anos e a vida não muda. Dá um bem-estar, a pessoa se sente aliviada. Mas, gente, jejum e oração é uma ferramenta para você... O alpinista, ele usa corda, ele usa mosquetão, ele usa o martelinho, ele usa aquela picaretinha. Sabe por quê? O alpinista precisa dessas ferramentas para ele poder alcançar. Só que o que faz o alpinista subir é sua força, suas mãos, seus braços, sua expertise. Então vamos entender uma coisa. Eu vejo todo mundo apostando em jejum e oração como se jejum e oração fosse resolver tudo. Não resolve. Ah, mas Jesus falou para os discípulos que aquela casta não sai senão com jejum e oração. Ok, mas o que deu poder aos discípulos? A descida do Espírito Santo ou jejum e oração? Quando Jesus fala aquilo, eles não oram nem jejuam. Jesus fala assim, alguém fica triste na presença do noivo? Não. Claro, durante a festa, ninguém fica triste com o noivo, mas depois que acaba a festa, todos têm que voltar a trabalhar, a dar duro. Eles hoje não jejuam nem oram porque eles estão comigo, eles não precisam jejuar e nem fazer porque estão... Mas, quando o noivo lhes for tirado, eles vão jejuar e vão orar. Mas antes do jejum e oração, o que eles têm? Espírito Santo, Alice, o que resolve. Vocês buscam tudo, eu quero jejum e oração, eu quero campanha. O Espírito Santo, se vocês estiverem cheios do Espírito Santo, vocês não precisarão subir montanha. O Espírito Santo vem quando você se esvazia. Aí eu faço jejum e oração para esvaziar, mas não me esvazio. Quando eu desço o monte, eu me encho de novo. Então, para mim, essas ferramentas são inócuas. Misericórdia, gente. Cracudos. Vocês são cracudos. Parem com isso, essas ferramentinhas de vocês. Se encham do Espírito Santo de Deus. Cara, cheio de ferramentinha, cheio de McDonald's. Sobe montanha, desce montanha, vai para campanha, vai para consagração e não adianta nada. A vida está atribulada, o marido não se converte, os filhos estão nas drogas, o outro está indo para a homossexualidade, faz tanto jejum, faz tanta oração, faz tanta coisa, lê a Bíblia toda e a vida não está... A vida não anda. Espírito Santo, quem te dá expertise para chegar aqui, ó, Espírito Santo. Você entende agora quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Entendam, gente, eu não estou com raiva de ninguém, não, pelo amor de Deus. A minha indignação é que vocês fazem perguntas e colocações que já deveriam ter sido... Como o apóstolo Paulo diz, geram para vocês, estarão comendo mocotó, vocês ainda estão no leitinho. Não, Valdo, não, Valdo. Como nos enchemos, né? Orando, jejuando, meditando na palavra? Não, filho, não. Para que eu jejuo? Para que eu oro? Para que eu leio a Bíblia?
Gente, ferramenta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a Cristo, e Cristo vos libertará. Você usa jejum, oração, leitura da palavra, ferramentas. Sem o Espírito Santo não adianta, serão religiões. Gente, tudo isso sem o Espírito Santo é mera religião, é religiosidade. Gente, eu estou falando assim, ó, o que eu conheço, fortalecer qual espírito? Não, você só fortalece o espírito humano. Quem fortalece o espírito humano não é Bíblia, não é oração, nem jejum, é o Espírito Santo. Gente, por onde vocês falarem, eu vou falar Espírito Santo. Vocês vão tentar achar uma solução para não quebrar as pernas de vocês. Vocês estão se defendendo de todas as formas. Não, mas é para isso. Não, mas é para... Não, mas eu leio a Bíblia. Não, mas é... Então, por que tua vida está como está? De tudo que você já leu, de tudo que você já subiu um monte, de todos os jejuns que você fez, por que a sua vida continua estando como está? Se você me responder isso, eu paro agora meu argumento aqui. Eu paro meu argumento agora. Tua vida tá boa, lendo jejuando, lendo, orando, tá ótima. Tem tudo que você quer, felicidade total, família no altar, maravilha. Milagres, ó, pá! Glória a Deus, milagre todo dia, botou a mão, cura, ressuscita morto, morreu alguém na família, chama você direto para o cemitério, é contigo que os mortos ressuscitam. É isso? Você lê Bíblia, você jejua, você faz muita oração. Meu irmão, a gente larga o Espírito Santo e vai atrás de ferramentas. Qual a diferença sua para o budista? Qual a diferença tua para o Islã? Ficar rodando em Meca? E aí? Gente, o Espírito Santo requer espaço. Vamos lá. Vocês querem resenha? Gente, eu tenho até sexta-feira para terminar isso aqui. Então, por favor. Hoje é uma parte, amanhã tem mais. E aproveitem, que é por pouco tempo. Amanhã, vamos falar da linguagem espiritual. E aí vocês vão entender. Amanhã é quarta. Amanhã eu vou falar sobre linguagem espiritual. Na quinta, eu vou falar sobre mecânica espiritual, porque eu tenho que falar uma na frente da outra. Já estou dando spoiler para você do que eu vou falar na quinta-feira. Tá? E na sexta, linguagem mecânica. Isso. E mentalidade espiritual, que é a mente de Cristo. Tá bom? Então já sabe como é que vai ser a resenha de hoje até sexta-feira. Então, amanhã vamos falar sobre linguagem espiritual, na quinta, mecânica espiritual, na sexta, mentalidade espiritual. E você já vai entender tudo isso. Não se apresse, não se reprima, não se reprima, tá bom? Pastor, eu tenho que parar de ler Bíblia? Nunca. Não vou dizer para você parar de ler Bíblia. Pastor, eu tenho que parar de jejuar? Nunca. Continue jejuando. Pastor, então eu vou parar de frequentar a igreja? Nunca. Continue frequentando a igreja. Pastor, então eu vou... Gente, Cláudia, vocês são assim, ó. Vocês são confrontados. Em 5 minutos vocês querem a solução. Calma, gente. Vocês passaram 20, 30 anos vivendo assim. Calma. Engole primeiro o que vocês estão comendo agora. Entenda primeiro o que está acontecendo com vocês. O mundo espiritual está alinhando. E o mundo espiritual ele nos traz um mundo subatômico. Justamente para que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas são construídas. Quando eu falo, gente, o mundo é uma construção. Agora talvez vocês comecem a me entender com essa visão um pouco mais apurada. Então vamos com calma, vamos devagar. Tá bom? Então vamos lá, gente. Só para responder um pouquinho, porque tem uns ansiosos que vão passar mal agora. Vão começar a passar mal, porque o pastor não respondeu como? Agora até amanhã, como é que eu vou fazer? Calma. Queridos, a primeira coisa que você tem que ter para ter o Espírito Santo é ter tempo. Você não tem tempo, Espírito Santo? Tem tempo?
Eu sempre falo assim, reorganiza a sua agenda, reorganiza a sua agenda, reorganiza a sua agenda. Quem te diz quando, onde e o quanto você vai ler Bíblia, jejuar e orar é o Espírito Santo. Para que ele veio? Jesus falou o quê? João 14, recomendo você ler João 14, 15, 16, 17. Esses 4 capítulos vão te ensinar muita coisa sobre o Espírito Santo. Ele vos guiará, ele vos ensinará, ele vos conduzirá à verdade. Então começa aí. Não é você que diz quando vai fazer jejum, não é você quem diz que Bíblia você vai ler, não é você quem diz o quanto você vai orar. Você escolhe quando jejuar, você escolhe quando ler Bíblia e você escolhe quando orar. Você já perguntou ao Espírito Santo o que ele quer da sua vida hoje, nesse exato momento? Então toma essa invertida agora. Por que eu sou contra você? Mas jejuar, orar, ler Bíblia, orar e jejuar. Você quem escolhe. Não é o Espírito Santo quem te toca. Não é o Espírito Santo quem te ensina. Não é o Espírito Santo quem diz para você ler Bíblia no desespero, jejua porque quer emprego, porque quer casar, porque está doente. Olha bem, aí quer que funcione. Jejua porque por interesse. Tiago diz não tem porque não pede, quando pede, pede mal. Jejua porque está precisando, não porque quer um entendimento. Lê Bíblia porque está precisando receber uma resposta. Faz da Bíblia um oráculo, faz da Bíblia a mãe de Ná, leitura de sorte. Vou ler o que Deus quer para mim hoje. Ah, vai lamber sabão de rolon, rapaz. Cansado disso, cansado desses crentes, os crentinos, cheio de crentino na igreja. Um bando de gente interesseira, só vem para Deus porque precisa de alguma coisa. Para, rapaz. Pergunte ao Espírito Santo. Você quer que eu leia a Bíblia? Quer que eu ore? Quer que eu jejue, Espírito Santo? Ou quer que eu fique aqui parado te ouvindo? No dia que você fizer isso, tudo isso, essa religiosidade que vocês carregam nas costas, vai acabar. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem mandou você subir um monte? Quem está mandando? Você está indo na pilha de quem? Você sobe um monte, desce um monte, a sua vida não anda. Sua vida não anda. Você não perguntou ao Espírito Santo se ele quer que você suba ao monte. Você não perguntou ao Espírito Santo se ele quer que você se tranque no quarto. Você não pergunta ao Espírito Santo onde você quer que ele leia, onde ele quer que você leia a Bíblia. Não vou ler aqui para ver se Deus me responde. Faz da Bíblia o quê? Búzios, oráculo, carteado cigano. Cansei disso, sabe, gente? Eu não aguento mais essa criançada, não. Cansado. Ontem eu falei para Deus, estou cansado, vou desistir. Estou metendo o pé. Se o senhor... Estou igual Moisés lá. Só que Moisés quis ficar. Eu estou ao contrário. Estou querendo meter o pé. Ah, cara, uma criançada que só misericórdia. Gente, em nome de Jesus, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito Santo de Deus. Só a voz do Espírito Santo de Deus. Só. Precisamos entender que esse é um tempo que a gente tem que abdicar da nossa carne. A gente só fala assim, ó, abdica da carnalidade, abdica do diabo, abdica do adultério, abdica da cachaça, abdica disso. Ei, abdica também da sua religião, vai. Abdica um pouco das suas certezas que não valem de nada. Cara, minha certeza não vale nada perto do Espírito Santo. Você entende isso? Gente, a minha certeza não vale de nada perto do Espírito Santo. É nula. É lixo. É trapo de imundícia. Perto dele é trapo de imundícia. Então a gente precisa, em nome de Jesus, gente, aprender. O que eu passei hoje para vocês é o quê? É justamente o caminho dos milagres. Amanhã vamos falar sobre a linguagem espiritual. Aí você vai ficar mais irritado comigo. Ou eu com vocês, não sei. Alguém vai se irritar com alguém. Que eu tô no pó da rabiola. Tô sendo sincero com vocês, irmão. Eu tô pedindo para ver, ó, eu tô pedindo a Deus para conversar com macumbeiro, eu tô pedindo a Deus para conversar com budista, católico, espírita kardecista, com ateu, com ator, mas eu tô pedindo a Deus para não conversar com crente. Eu tô assim, Jesus, eu quero conversar com o ímpio. Porque o ímpio, eu vou conversar com ele, ele vai debater, ele vai ficar com raiva de mim, ele vai dizer que os crentes... Mas eu vou entender o ímpio. Eu vou compreender o ímpio. Sabe? Eu vou entender ele e vou ter misericórdia por ele porque ele está cego, coitado. Ele realmente
é muito difícil para o ímpio entender aquilo que eu estou entendendo. Então, eu terei no meu coração muita misericórdia. Agora, conversar com um crente cheio de vaidade, cheio de certezas. Não, mas eu sou um homem que jejum. Sabe Jesus e os fariseus? Sabe a história do fariseu publicano? Sabe, é aquela coisa do fariseu e do publicano. E o cara, você fala com a pessoa e fala, pô, irmão. Você fala com a pessoa, poxa, irmão, né? Por favor, rapaz. Deixa eu botar aqui. Busca. Não, mas eu já busco, varão. Não, varão, eu já estou na presença de Deus, eu estou há 20 anos na igreja, eu sou 30 anos na igreja, eu estou 40 anos, e já vi de tudo nessa vida. O que eu tenho mais para falar para esse irmão? O que mais eu posso falar para esse irmão que diz que já viu tudo, que conhece tudo, que já leu a Bíblia 6 vezes e que ele já foi em congresso do fulano, do Beltrano, que ele já conhece tudo? O que eu vou falar para esse irmão? Nada. Só aí, Edilane. Não falo mais nada. Ele já sabe tudo. Ele não precisa aprender mais nada. Então, é complicado. Então, vamos costurar o véu. O cara está procurando a linha para costurar lá o véu e não quer o novo vivo caminho. Essas coisas, entendeu? Mas amanhã a gente fala de linguagem espiritual, mecânica espiritual na quinta e mentalidade espiritual na sexta. Tá bom, meus amados? Isso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, orar. Tem alguns pedidos de oração aqui. Nós vamos clamar por esses irmãos que estão carecendo das nossas orações nesse dia. Não é isso? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por, mais uma vez, nos dar esclarecimentos da Tua palavra. Ninguém é dono da verdade, porque a verdade é Cristo. Eu não me encontro nessa condição, Deus, até porque seria uma arrogância nossa, Pai. Não gostaria nem de pensar nisso. Nós não precisamos disso, nós precisamos ouvir a Tua verdade, entender a Tua verdade, trabalhar na Tua verdade. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por todos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aprendendo cada vez mais. Nos ajude, Senhor, a crescer na graça, no conhecimento. Nos ajude, Senhor, a embasar nossa fé naquilo que é correto. Nos ajude a abrir a mente, ter a mentalidade no Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, cada oferta, cada carinho, cada respeito que nós temos aqui nesse canal. Te pedimos por aqueles que estão clamando agora por cura, libertação, uma moça que está sumida, Senhor, ajude, Senhor, as pessoas, a família, a polícia, quem estiver atrás, a achar essa moça. Senhor, ajude aqueles que estão em necessidade agora, com necessidade alimentícia, a necessidade financeira, a necessidade de saúde. Ajuda, Senhor, nessa hora. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Nós agradecemos, nós te exaltamos, nós reconhecemos como o único Senhor das nossas vidas e em todo o tempo te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Repetindo, irmãos, leia a Bíblia, ore, jejue, busque a presença de Deus, mas entenda, primeiro fale com o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, me ajude a encontrar ou a ler o texto que vai falar comigo. Querido Espírito Santo, me ajude a interceder e orar por necessidades reais. Orar por aquilo que é verdadeiro, aquilo que é lúcido, limpo, aquilo que é santo, que é belo, que é agradável. Querido Espírito Santo, me ajude na minha transformação. Querido Espírito Santo, eu me declaro um religioso, uma religiosa. Arranca essa praga de mim. Isso é pior que Covid. Arranca a religiosidade de mim, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude a ser um homem ou mulher de Deus. Espírito Santo, diga para mim o que eu tenho que fazer. Eu vou ser obediente para fazer o que você quer, Espírito Santo. O que o Senhor mandar, eu farei. Pronto, querido. Você vai continuar lendo Bíblia, você vai continuar orando, você vai continuar jejuando. Só que agora, de outra forma. Amém? Deus abençoe vocês, graça, paz e prosperidade sejam da paz de Cristo.